Alto Tietê chegou em Guarulhos, mais uma unidade. A cidade que tem mais de 1.300.000 habitantes e acolheu a emissora 100% oficial da Claro no canal 527 e no YouTube. E a TV também é estúdio de podcast. Temos aqui o Pod na Rede, um estúdio exclusivo para você fazer os seus podcasts. Aqui tem muito podcast especial com todos os assuntos da região. Se você também tem vontade de ter um podcast, é só vir para cá. Guarulhos tem TV e tem podcast. Tá esperando o que para conhecer? A programação é completa. Jornal, culinária, programas de entretenimento, arquitetura, Doutor Bactéria e com as propagandas mais incríveis do comércio da região. A localização do estúdio aqui em Guarulhos é bem centralizada, ao lado do Hotel Mônaco, bem na região central, conta com estacionamento para você que vai vir conhecer o estúdio ou para realizar o seu podcast. É a TV em Guarulhos. Não perca! Assista no canal 527 da Claro e também no YouTube da TV, a emissora que mais cresce na região, agora chegando em Guarulhos. É a Rede Alto Tietê, a nossa TV! Oiê, tudo bem com vocês? Gente, primeiro, vou começar dizendo que a mamãe pode hoje, tá só comigo. A Cíntia não pôde vir, então hoje eu vou apresentar sozinha. E o assunto de hoje vocês já sabem, porque eu falei pra vocês no meu Instagram, que seria sobre dependência emocional. Hoje eu tô com uma convidada muitíssimo especial pra falar desse assunto. Ela é influenciadora e uma amiga minha pessoal, inclusive. Então eu tô muito feliz, é um privilégio gigantesco contar com ela aqui hoje. E pra quem não me conhece, eu sou a Jaque Moraes, sou influenciadora e apresentadora do A Mamãe Pode. Por que a mamãe pode? A mamãe pode tudo. Tudo. Com vocês, Niele Tavares, influenciadora especialista em autoestima. Seja bem-vinda! Obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui falando do assunto que eu adoro, que é a cura da dependência emocional, tudo que envolve a dependência emocional, autoestima, autoconhecimento. Então é um prazer enorme estar aqui. E bora conversar um pouquinho, vamos... Ó, Niele, não precisa ser tão séria não, tá? Porque eu te conheço os bastidores, minhas seguidoras também. Vamos quebrar o gelo aí, vai ser um assunto, vai ser um papo bem descontraído, mas vai ser muito legal, é um assunto super importante, que eu acho que é bem legal a gente trazer isso como informativo mesmo para as pessoas, para conhecimento, mas vai ser uma coisa bem descontraída, bem leve, para todo mundo se divertir, aprender e principalmente ser ajudada, porque o intuito aqui desse pod hoje é levar informação e ajudar vocês de alguma forma. Amiga, vou te chamar de amiga, tá? Bora. Porque a gente é íntima. Vamos fingir que a gente tá no sofá de casa. Isso, vamos fingir que a gente tá no sofá de casa tomando um vinho. Até porque a gente fala sobre isso também, né? As nossas conversas entre amigas, assim, é realmente sobre esse tipo de coisa, porque as duas passaram por situações difíceis, até pouca idade a gente passou por muitas coisas, a gente vive a maternidade, né? A gente já passou pelo divórcio, outros relacionamentos, vida pessoal, profissional, então vamos falar como se a gente estivesse tomando um vinho no sofá de casa. Vamos embora. Antes da gente começar esse assunto, vamos começar pelo mais importante. Quem é a Niele Tavares? Bom, vamos começar do começo. Uma breve apresentação para o pessoal te conhecer melhor. Vamos lá. Bom, me chamo Niele Tavares, tenho 27 anos, sou influenciadora digital, especialista em autoestima, sou mãe, sou cristã e hoje eu atuo nas redes sociais, além da influência digital, eu também sou infoprodutora e todos os meus conteúdos são voltados para autoestima. Então, hoje eu tenho conteúdo sobre dependência emocional, tenho um curso sobre dependência emocional, sobre autoconhecimento, sobre autoestima em si mesmo. Então, hoje, de 2 anos para cá, eu atuo nessa área. Hoje eu tenho cerca de 100 mil, pouquinho mais, seguidores no Instagram. Então, a maioria do meu público, a maior parte do meu público, eu acredito que 80%, me acompanham
por conta desse conteúdo, né? Hoje eu vejo ali, através das redes sociais, as mensagens que eu recebo, que muitas dessas mulheres estão vivendo a dependência emocional ainda, estão buscando a cura para a dependência emocional. Inclusive, algumas mensagens que eu recebo ali é pedido de socorro mesmo. Me ajuda, pelo amor de Deus, eu não consigo sair. Então, eu preciso saber o que eu faço para sair da dependência emocional. Eu que nem sou tão ativa, né, sobre esse assunto no Instagram, mas também recebo muita mensagem de mulheres, já que eu acabei de sair de um relacionamento, eu tô acabada, já que, pelo amor de Deus, eu não sei o que fazer. Então, é muito comum a gente ver essas mulheres mesmo desesperadas, né, num ato de socorro mesmo ali na internet. E elas encontram em você um apoio. E na verdade, assim, pra gente hoje, eu sofri dependência emocional, né? Eu tinha muita dependência emocional. Antes da gente falar tanto dependência emocional, o que é a dependência emocional? Pra quem aí, se alguém tiver alguma dúvida, já ficar claro. A dependência emocional nada mais é do que um vazio que você tem de si mesmo. Então, quando você não é preenchida de si mesma, você precisa preencher isso com outra pessoa, de outra pessoa, né? Você mendiga um afeto de alguém que certamente ali, na maior parte dos casos, não tem para te dar. E aí, existe um ponto muito... Até as mulheres precisam entender isso, né? Quando você está num relacionamento que você é dependente emocional, esse relacionamento é um relacionamento com baixíssima manutenção. Porque a mulher se alimenta de migalhas. Existem relacionamentos onde o homem é dependente emocional, mas a carência da mulher, esse vazio emocional da mulher é muito maior. A parte afetiva, a mulher é muito mais sensível a isso, né? Então, a probabilidade da mulher ser a dependente emocional é muito maior. Então, é um relacionamento onde não precisa de muito. Ela se alimenta de migalhas. Precisa de muito pouco. Ele precisa fazer muito pouco para ela ficar. Ou, às vezes, até quase nada. Nada. Né? Ele não faz muito absolutamente pouco. Nada. A pessoa enxerga, pensa que ele tá fazendo alguma coisa. E o pior de tudo é que, né, na cabeça dessa mulher... isso é muito, né? E ela tenta convencer as pessoas que estão em volta ali daquele relacionamento, que conhecem o relacionamento de perto, ela tenta convencer os outros de que aquilo é muito. Né? Eu sei porque eu fazia muito isso. Né? Então, hoje, pra gente, é muito fácil dizer, se você não está recebendo o que você merece, sai. Hoje, isso é muito claro. Isso é muito... A gente consegue perceber isso nos detalhes. Mas quando você está dentro de uma dependência emocional, não é tão simples assim. Inclusive, é muito difícil. Você já foi dependente emocional. Então, eu sei do que eu estou falando. Então, eu sei... Eu já fui também. Exatamente. Você sabe que que é difícil sair, porque você já passou por isso. Foi difícil para você sair também. Só que hoje é muito claro. Hoje, para você não se... Eu digo por mim, e eu, como te conheço como amiga, eu sei que você não aceitaria menos do que você merece. Eu também não. Não aceito. Isso, para mim, hoje é muito claro. Mas eu sei... o que é estar na condição de não conseguir sair. E a gente também sabe a dificuldade que é o processo para a gente poder chegar onde a gente está hoje, né? De ter o autoconhecimento. Por isso que também é tão importante a autoestima, né? Na verdade, assim, não existe nenhuma outra forma de curar a dependência emocional que não seja a autoestima, né? Você pode fazer terapia se seu terapeuta não for não entender as suas necessidades ali, não entender que você precisa viver o processo de reconstruir a sua autoestima, você nunca vai sair. Você pode ir no psiquiatra, tomar remédio para amenizar os sintomas emocionais que você está sentindo, mas se você não curar com o remédio certo, que é uma autoestima saudável, você não vai sair da dependência emocional. Você pode conseguir sair daquela situação emocional onde você está muito vulnerável. Você pode até ficar um pouco bem, mas essa dependência emocional vai ser projetada no seu próximo relacionamento. Até porque os ciclos que você não cura, os problemas emocionais que você não cura, ele vai se repetir nos próximos casos, nos próximos relacionamentos. Cara, é muito louco isso, né? É muito doido. E aí, uma das coisas que eu sempre falo, né, pra galera que chega e me pergunta, ai, como que eu faço? Qual que é o primeiro passo? O primeiro passo para sair da dependência emocional: aceitar que vai doer. Porque o processo de cura, ele é tão difícil ou até mais difícil do que a situação em si ali da dependência emocional, do que viver um relacionamento onde a dependência emocional. O processo de cura é doloroso porque você vai ter que... tem que ser um corte rápido, você tem que se distanciar, tirar, sair, né? E aí entra uma situação que é até muito importante falar. Não é todo caso de dependência emocional onde a pessoa
onde é um relacionamento tóxico, onde é um relacionamento com um abusador, com uma pessoa Não narcisista. necessariamente que a Não. pessoa ter dependência emocional significa que ela esteja num relacionamento abusivo. Ou Exato, não. Existem Uma coisa é uma duas coisa, outra situações. coisa é outra coisa. Exatamente. Existe a situação onde você tem dependência emocional, mas o seu relacionamento é saudável. Saudável até a página 2. Até porque a dependência emocional, ela vai causar outros problemas dentro do relacionamento. Porque quem tem dependência emocional é extremamente ciumento, né? Dentre todos os sintomas, os comportamentos de quem tem a dependência emocional, não necessariamente você vai ter todos, mas é possível que você tenha ali a maioria desses sintomas, né? Que é um ciúmes excessivo, necessidade de aprovação, vazio emocional, onde se a pessoa não tá perto, se a pessoa não tá junto, você se sente ansiosa, você deixa de fazer as suas coisas, você abre mão, né, dos seus projetos pessoais, da sua própria vida, para viver a vida da pessoa. Aí existem 2 pontos. Em especial, eu tenho uma amiga próxima, né, que ela tem dependência emocional, ela sabe que ela tem, todo mundo percebe, porque ela não faz nada se ela não tiver com o marido dela. Ela vive a vida dele. Ela vive a vida dele, exatamente. Mas é um relacionamento onde até então a gente percebe que ele é um cara super tranquilo, é um cara amoroso com ela, é um cara super protetor, super bacana pra ela. Mas a gente não sabe o que ela sente. A gente sabe o que ela fala, mas não o que de fato ela sente. Porque ela abriu mão da vida dela. Né? Então, existe esse caso onde é um relacionamento, né, saudável ali, né? E existe o caso onde... Que aí que é um ponto muito, assim, complicado da situação. Quando você entra num relacionamento e você é dependente emocional, você descobre isso depois, é provável que essa pessoa que esteja ali com você no relacionamento, vamos falar que como a mulher, a probabilidade da mulher ser dependente emocional é muito maior, a gente vai, só para dar uma... Trabalhar com mulheres. Vamos trabalhar ali com, né, uma persona ali. Esse cara, ele vai sacar que você não vive sem ele. E aí ele pode fazer, ou te dar um choque de realidade, sentar, conversar, falar, amor, não tá legal. Você precisa, né, poxa, você precisa ter sua vida, você precisa fazer suas coisas, precisa... Ou ele vai chegar, se ele for um cara da hora, ele vai chegar e vai falar isso pra você, ou ele vai se aproveitar da situação. Na maioria das vezes a gente vê homens se aproveitando da situação. Principalmente os caras que têm esse transtorno narcisista, né? Porque quando você tem é o que eu sempre falo, o par perfeito pra um narcisista é a dependente emocional. Porque é uma codependência. Eles vivem num relacionamento onde existe uma codependência. É um dependendo do outro. Ela dependendo emocionalmente desse homem. E esse homem, para alimentar esse transtorno que ele tem, de ser o melhor, de estar em evidência, ele precisa que ela sempre dependa cada vez mais dele. Então, o que ele faz? Com essa mão, ele te dá uma coisa e com essa ele tira 10. Né? E então, você é tão dependente que você só olha pro que você tá ganhando. Justamente porque se alimenta de migalhas. Então, às vezes é uma coisa muito pequena. Muito pequena. E aí, o que ele vai fazer depois? Ele vai falar, eu te dei isso. Escuta, a gente consegue pontuar algumas situações aqui? Porque às vezes, eu entendo o seguinte. Às vezes, tem muita mulher que é dependente emocional e não sabe que isso é uma dependência emocional. Sim, tem muito. A gente vê, até porque não era uma coisa tão falada antigamente, né? Sim, exatamente. Hoje em dia que vem sido mais falado, que a gente traz esse assunto mais à tona. Sim. Mas antes, assim, eu só gosto muito. Sim, E hoje muito. não, hoje a gente sabe que o gostar muito, porque assim, é o que eu digo, você pode amar uma pessoa, mas você precisa entender que você não precisa dela. Exato, a gente pode usar a palavra, tudo que você usar a palavra necessidade, tá desequilibrado. Então, eu necessito, é uma necessidade, não é saudável. Tudo que você realmente necessita, você precisa ver. Você necessita disso por quê? Vamos pontuar. Por isso que a gente fala que é tão importante o autoconhecimento. Você não cura nada sem autoconhecimento. Se você tiver qualquer sintoma emocional que esteja inclinado para algo negativo, se você não tiver um bom autoconhecimento, você não vai curar. Então, o primeiro passo, a cura. Mas você perguntou quais são os sintomas, né? Porque eu entendo que tem muitas mulheres, às vezes, sofrem de dependência emocional, não sabem que tem isso, justamente porque não têm autoconhecimento. Sim. Né? E passam, às vezes, por situações e aceitam e relevam coisas e vão cada vez menos se diminuindo para caber numa relação ali que o lugar não é dela. Então, quais sintomas, assim... Qual os primeiros indícios de que essa mulher sofre uma dependência emocional? Tá.
Bom, tem outra coisa que eu ia te perguntar, Tá. desculpa te interromper, a dependência emocional, a gente tá falando aqui de relacionamento. Mas é importante a gente ressaltar que a Exato. dependência emocional, ela não tá apenas vinculada a relacionamentos amorosos, mas relacionamento com pais, mães, amigos. Tem muita Sim, gente que tem muito. dependência emocional de amigo, de amizade. Então aqui a gente tá falando de relacionamento, né? Porque eu acho que é uma coisa que talvez caiba mais a situação. Sim. Até porque Nosso ambas público, já tivemos essa experiência. A gente sabe que o nosso público é um público de relacionamento, casamento, mães, enfim. Sim. Mas é importante a gente deixar claro que a dependência emocional ela pode acontecer em qualquer tipo de relação, não somente as de relações amorosas e tudo mais. Sim, inclusive em relações profissionais tem muito, né? Hoje a gente percebe que as pessoas elas se colocam numa posição e não conseguem sair porque elas não acreditam que elas são capazes de viver sem aquilo. E a gente percebe que isso acontece muito em relações profissionais também. Mas em relação aos sintomas da dependência emocional, existem vários sintomas e eu gosto sempre de dizer que se você perceber, porque é muito normal, é muito comum num relacionamento amoroso, inclusive relacionamento amoroso saudável, você querer que a pessoa esteja perto, né? Você priorizar a presença da pessoa, enfim, isso é natural. Quando a gente está num relacionamento, a gente quer mesmo. Então, assim, você precisa entender aonde está passando do ponto. E aí eu vou falar aqui algumas coisas, se a galera que estiver assistindo e quiser, inclusive eu sempre falo isso, anota. Porque talvez na hora que você tá ouvindo... Olá, isso pessoal, passa. já pega um papelzinho, uma caneta e já anota aí. Porque você tá ouvindo, passa desapercebido e você não volta. Quando você tá anotando, você reavalia aquilo que você colocou ali. Mas, bom, vamos lá. Ciúmes excessivo. Aqueles ciúmes que vêm de uma raiz de insegurança. E essa insegurança, é o que eu sempre falo, no autoconhecimento, você vai destrinchando. Você coloca ali... O ciúme excessivo que é seu com a outra pessoa ou a outra pessoa com você? Seu com a outra pessoa. E se você for dependente emocional, realmente você aceita o ciúme da outra pessoa, o ciúme excessivo da outra pessoa. Né? Até mesmo quando você está numa relação de dependência emocional e a outra pessoa tem um pingo de ciúmes por você, aquilo já é motivo para você exaltar a pessoa. Então, assim, ele tá com ciúme de mim, então eu sou muito importante para ele. Nossa, ele me ama muito. Uau! Exatamente. E não, ciúmes excessivo não é uma característica positiva no relacionamento. É negativo, é doentio. Então, ciúmes excessivo, necessidade de aprovação. Necessidade de aprovação é uma coisa que é legal a gente pontuar, porque uma coisa é você precisar da aprovação de outra pessoa para uma coisa realmente importante, que vai, de repente, mudar a dinâmica do seu relacionamento, da sua casa e tal. Outra coisa é precisar de aprovação para qualquer coisa, até as coisas mais simples. Né? E eu estou dizendo isso porque eu vivi, então eu sei. Né? Eu precisava de aprovação para coisas muito simples. Eu também. E eu até, assim, demorei. Mesmo depois de me separar, demorei me desvincular. Eu ainda separada, depois de divorciada, eu ainda buscava validação. Parecia que eu não conseguia fazer nada sem que ele dissesse, pode fazer. Exato. Não é louco? E é uma coisa muito importante a gente pontuar, porque o relacionamento acaba, mas o que você sente, não. E aí é um ponto muito importante. Não é porque você separou que pronto, separou, acabou. Não sou mais dependente emocional. Exatamente. Não. O relacionamento acabou, mas o processo de cura só começou. Então, esse é o ponto muito importante. Por isso que eu sempre falo. Terminou um relacionamento, conheceu uma pessoa na semana seguinte, calma. Como é que você tá? Você tá bem? Porque senão você vai projetar o que você viveu ali, você vai projetar no próximo. Então, vamos lá. A gente estava falando ciúmes excessivos, necessidade de aprovação, vazio emocional, que é aquela sensação de que você não vai conseguir fazer nada sem a pessoa. Se você está num ambiente, por exemplo, e a pessoa não está lá, você quer ir embora logo, você fica ansiosa, o que a pessoa está fazendo? Né? Meu Deus. Então, assim, esses são os principais sintomas, e são sintomas que são muito latentes, assim, são sintomas que realmente doem no físico. É o que a gente fala, a processo de cura, né, o processo da cura da dependência emocional, ele dói, é uma dor física, porque você sente embrulho no estômago, você sente muita dor de cabeça, você sente enjoo, né, você sente um nó na garganta. É uma abstinência. Exatamente, é uma abstinência sobre o outro, né? Exato. E esses são os 3 principais sintomas, né, da dependência emocional, mas assim, se a gente for parar para analisar, assim, para destrinchar, tem muita coisa aqui onde você pode perceber, caramba, realmente isso aí... A Thaís Lobo fez uma pergunta que eu acho que ainda cabe dentro dessa pauta que a gente está levantando agora. Como não ser dependente emocional? Tem algo que pode ser feito? Ela já falou isso, mas
Vamos dar espaço para ela repetir, porque aí chegou bastante gente agora. Tá. Como não ser dependente emocional. Vamos pegar lá do início? Como você se tornou dependente emocional? Quando a gente é criança, quando a gente nasce, a gente tem algumas necessidades emocionais que precisam ser preenchidas, né? Como se sentir amada, se sentir pertencente a um espaço. Ela já tá respondendo, tá? Essa pergunta próxima aqui, ela já tá respondendo com essa pergunta que ela tá respondendo, ela vai responder as duas de uma vez. Perguntaram onde nasce a dependência emocional. Então, ela já voltou lá atrás, na nossa infância. Quando a gente nasce, a gente tem algumas necessidades emocionais que precisam ser atendidas. E, por diversos fatores, isso não é preenchido, né, em todos os casos. Então, às vezes, você passou por uma falta paterna, principalmente, tá? Uma coisa muito importante. Não é que toda dependente emocional sofreu rejeição ou abandono pelo pai. Não. Mas a boa parte delas, sim. Eu mesma sofri e não tive. Exatamente. Esse abandono. Mas... Exatamente. Então, é isso. Então, você perceber, caramba, deixa eu entender quais são as raízes de tudo isso. Você entendeu que existe um vazio ali para ser preenchido, tudo isso acontece de maneira inconsciente. Não é que você cresceu, eu tive o abandono paterno, tive uma rejeição paterna, então o meu próximo relacionamento vai... Não. Tudo isso acontece de uma maneira inconsciente. Você não percebe que isso vem acontecendo. Então, você sente aquela falta inconsciente de proteção, de cuidado, de atenção. Uma outra coisa muito importante, que eu não cheguei a falar sobre isso abertamente no meu Instagram, mas eu falo isso em conteúdos fechados. A mulher, em especial, ela precisa ter, a menina, um olhar masculino do pai. Que é um olhar diferente do marido, por exemplo. O olhar do pai é um olhar de cuidado, é um olhar de proteção. É um olhar que, por exemplo, a mãe, ela tem um papel. É o papel de dar amor, de nutrir aquela criança, de fazer aquela criança afetivamente se sentir segura. O pai tem a força, a proteção. Minha filha, eu estou aqui. Se essa mulher, se essa menina, ela cresce sem essa atenção de proteção, de forma inconsciente e automática, ela vai projetar no próximo relacionamento que ela tiver com um homem muito próximo. Próximo relacionamento, seja, mas provavelmente de um relacionamento amoroso. Tudo aquilo que ela não recebeu do pai, ela vai projetar nesse homem. Caramba. Esse cuidado, essa proteção, esse olhar masculino, né? Para onde ela pode se voltar a ser feminina. Então, quando ela vê que o homem, ela tá com o homem do lado e ela pode ser menina, ela recua e o homem cresce. E é aquilo que a gente falou, se for um homem que tem realmente os valores, os princípios bem estabelecidos, ele vai honrar com esse papel. Se for um cara que ele vai usar disso para poder realmente entrar num relacionamento tóxico e abusivo, enfim. Então, essa dependência emocional, ela nasce lá atrás. Então, quando você não tem ali a sua... todas as necessidades emocionais atendidas, isso realmente pode ser projetado num próximo relacionamento. E aí, como não ter a dependência emocional? Isso, que era isso, né? Como não ser dependente emocional? Tem algo que possa ser feito? Ter uma boa autoestima, uma autoestima saudável. Ter um bom autoconhecimento. E quando você passa pelo processo de cura da dependência emocional, que eu acho que cabe bem ali no que a gente vai falar, não é uma coisa onde simplesmente eu tô curada. Não. É um esforço consciente que você tem que fazer. Passar pelo processo emocional de perdão, de ressignificação e todos os dias ter uma consciência daquilo, das suas decisões. Né? Porque emocionalmente você sempre vai se inclinar para aquilo que você... Né, para aquilo que te alimenta, para aquilo que é mais confortável, inclusive se for uma dor. Então, conscientemente, você tem que fazer um esforço. Isso é mais confortável, essa dor é mais confortável, mas ela não vai me fazer bem. Então, conscientemente, mesmo que doa, eu vou decidir agir de maneira diferente. Então, como não ter dependência emocional? Curando. Curando realmente a raiz do problema. Você sofreu uma rejeição? Sofreu um abandono? O perdão é o primeiro passo. O perdão não existe nenhuma outra forma de você curar uma dor sem você perdoar quem te machucou. Senão você carrega a pessoa nas costas. Você carrega um fardo que não é seu. Então, fulaninho, você me machucou, você não me deu o que
eu gostaria de receber de você. Você não me deu amor, você não me deu proteção, você não me deu cuidado, você não me deu... Que seja, sofreu abandono, rejeição do pai. Vai se resolver com o pai. Aí, precisa necessariamente eu ter essa conversa? Não. Até porque em muitos casos o pai nem foi presente, não conhece. O pai também às vezes não tá mais aqui, já não tá mais aqui, já se foi. Então, é fazer uma carta mesmo, ou ter falar, colocar pra fora. Porque às vezes só de você escrever não é o suficiente. Então, entra no seu quarto, tá? Se você sofreu rejeição, abandono, se é uma falta que você... Uma necessidade que você não recebeu do seu pai, da sua mãe, enfim. Entra no seu quarto, em silêncio. É uma das coisas que a gente faz no autoconhecimento. É essa parte do perdão. Então, primeiro você perdoa a pessoa que não deu o que você precisava receber, né? E coloca tudo pra fora. Eu gostaria de ser amada, eu gostaria de ter sido protegida, eu gostaria de ter tido o teu olhar de cuidado, né? E eu não tive. E isso me trouxe muitos problemas. E fala abertamente tudo aquilo que você quer falar, mas eu entendo que você não tinha pra dar. Eu entendo, não é porque eu não mereci, é porque você não tinha pra dar. Então, eu te perdoo por isso e eu libero a minha vida para prosperar. Eu libero você, não carrego mais essa mágoa, essa dor. E agora, aí vem o quê? Vem o seu auto-perdão. Porque não basta perdoar o outro, tem que se perdoar por ter se permitido literalmente se machucar. Um processo feito de várias etapas. Que é o autoconhecimento. E aí, depois que você perdoou a pessoa que não deu o que você precisava, aí você vai perdoar esse seu relacionamento. Aí você vai a um outro processo de perdão. Olha, você me machucou, você me magoou, você brincou comigo, você falou palavras pesadas, mas eu entendo que esse é você. Não tem a ver comigo. É o que você tinha dentro de você. E aí você vomitou em cima de mim. Não quer dizer que eu realmente sou isso. Né? Tem até um vídeo que eu te mostrei, né, que a gente sempre fala, que foi numa segunda-feira à tarde que eu percebi que eu não gosto de gritar. Né? Eu não sou louca, eu não sou maluca, eu não sou ciumenta. Era tudo aquela situação que despertava o pior em mim. Né? Então, é exatamente isso. É você perdoar a pessoa e depois se perdoar. Por ter se permitido viver tanto tempo naquela situação que realmente te adoeceu. Né? E tudo aquilo que te deixa doente, a gente precisa colocar o remédio certo. Se você se você colocar o remédio errado, não vai fazer efeito. E no começo, quando eu te perguntei o que é dependência emocional, você falou que a dependência emocional, ela é um vazio. Um vazio. Que a gente tem dentro muitas, né? Quem sofre de dependência emocional tem esse vazio e busca aquela validação, aquele afeto no outro. Exato. Eu costumo falar no meu Instagram, para muitas mulheres, inclusive, que me assistem, eu falo, gente, você tem que entender que você é a principal pessoa que merece receber todo o amor que você dá para os outros. Exatamente. Parece que vira uma chave depois que a gente entende isso. Porque às vezes você fala, eu amo tanto, eu cuido tanto, mas você tá fazendo tanto pelo outro e às vezes você não tá fazendo nada por você. E você falou do autoconhecimento, e me corrija se eu estiver errada, tá? Mas eu entendo que o autoconhecimento, ele envolve muitas coisas. Né? Não só o autoconhecimento de olhar para dentro de si, entender suas dores e feridas e traumas e tudo mais, mas também o de se olhar com carinho, com empatia, autoestima, é cuidar de você e cuidar de dentro para fora. Não adianta ir lá no salão, fazer um cabelo, mas é cuidar literalmente de dentro para fora, das suas feridas, das suas dores, do seu corpo, da sua mente, alma, espírito. Exato. E na verdade, assim, eu sempre falo sobre autoestima, que tem muita gente, inclusive eu fazia muito isso, por isso que eu falo com propriedade. Quanto mais você se arruma, mais vai comprar coisa cara, mais você quer esconder alguma coisa ali que não tem nada a ver com a imagem. Né? Então, você quer suprir uma falta com a coisa errada. Né? E a gente faz isso por quê? Para não focar realmente no problema. Isso acontece de duas formas. Ou você realmente sabe que existe um problema muito grave, você sabe que é uma dependência emocional, por exemplo. Você sabe que é uma dependência emocional, você precisa olhar para aquilo, mas você vai postergando. Você vai deixando ali embaixo, vai jogando embaixo do tapete, uma hora isso vai ser resolvido. Ou você sabe que tem alguma coisa errada, mas você ainda não consegue nomear, você não sabe o que é. Ou você não entende sobre dependência emocional, não sabe nomear aquele problema, mas você sabe que tem alguma coisa errada. Né? No meu caso, eu sabia que tinha alguma coisa errada, mas eu não sabia nomear. Em uma conversa que eu estava tendo com o meu melhor amigo, a gente estava falando, ele falou, porque isso há muitos anos atrás, eu acho que eu tenho dependência emocional. Aí eu falei, o que é dependência emocional? Aí ele falou, ele foi falando, e aquilo foi me preenchendo.
E eu falei, eu tenho isso aí. Eu lembro dessa conversa como se fosse hoje. Aí ele falou, sério, amiga? Pensando bem pelo seu relacionamento, com certeza você tem. E aí que eu... então, peraí. Aí eu comecei a entender, pesquisar. Falar, caramba, eu tenho dependência emocional. Né? E um pouco antes de eu realmente me separar dessa relação, onde eu tinha dependência emocional, eu fazia terapia. E 2 meses antes, assim, a minha terapeuta falou, olha, se você não cuidar da sua dependência emocional... Aí ela começou a... Dependência emocional. Então, aí eu comecei a buscar. E é isso, assim, a falta de autoestima, ela não é um problema só na sua imagem. Muito pelo contrário. Tem muita mulher que não tem nada de autoestima, mas vive intacta, inteira, linda, lindíssima, impecável. Mas é só aquilo. É só a capa. É só o exterior. Por dentro, totalmente insegura. Totalmente insegura. E como você falou, o autoconhecimento, ele é assim, existem muitas coisas ali que envolvem o autoconhecimento. Eu falo que o autoconhecimento, ele tem 3 ciclos, né? Existem, enfim, diversas teorias aí, mas essa que eu acredito é o autoconhecimento profundo, onde você vai entender a raiz das suas feridas emocionais, né, como que foi a tua infância, ir lá atrás, buscar lá a fundo, e depois você vai fazer um processo de ressignificação, que é perdão, entender porquê, entender, né, perdoar, ressignificar, traçar uma nova realidade para você e viver o autoconhecimento no dia a dia. Então, são 3 processos. E é exatamente isso que a gente faz, né, dentro do meu curso de autoconhecimento. É isso que eu fiz comigo mesma. E o autoconhecimento no dia a dia é você entender que muita coisa que você faz ainda hoje, mesmo tendo clareza, está totalmente ligado com as coisas que você passou lá atrás. Então, por isso que eu falo, é um esforço consciente. Porque você sempre vai inclinar para se comportar, para afirmar a sua ferida, mesmo sabendo que ela é sua ferida. Aí as pessoas falam, mas você não tá curada? Porque se tá curado, não acontece mais. É aí que a gente precisa entender. Quando você se machuca, até mesmo um machucado físico, uma cicatriz que eu tenho aqui, ela não dói mais. Hoje eu passo a mão, ela não dói mais. Mas quando eu olho pra ela, eu lembro que doeu. Eu lembro como foi a dor. Toda vez que eu olho pra ela, eu lembro como foi. Então, toda vez que algo te remeter a isso aqui, né, você vai lembrar como foi. Então, é uma coisa que você precisa conscientemente, né, alimentar a sua mente do que você realmente merece. Não é porque você viveu isso aqui que você vai ter que voltar para isso aqui e continuar alimentando isso aqui. Então, é basicamente isso. E o autoconhecimento no dia a dia, né, é o que vai te ajudar. A terapia é uma das coisas que você vai fazer para o seu autoconhecimento. Eu fiz terapia e pronto. Faz terapia, mas não tem um hobby, não tem uma rotina. É um conjunto de coisas. Exatamente. Então, o que adianta? Você faz terapia, mas você só vive pro seu relacionamento. E o principal é o que você falou. Entender que vai doer. Não vai, eu vou sair desse relacionamento, vou me curar da minha dependência emocional, vai ser um processo tranquilo. Não vai. Vai doer. Não é? Exatamente, vai doer. O processo vai doer tanto até que pare de doer. É o que eu sempre falo, mas vai doer, se eu separar vai doer. Deixa doer. Só vai parar de doer quando você deixar doer. Porque a gente segura a dor, a gente segura pra não sentir a dor. Mas aí é o pior de tudo, né, que é uma das coisas que a gente fala, até no nosso conteúdo é muito sobre isso. Que é, você não quer sentir a dor da cura, mas continua sentindo a dor da dependência. Continua sentindo a dor de um relacionamento que claramente está doente. E um relacionamento, quando ele está doente, né, onde existe relacionamentos que hoje eu vejo relatos assim que pra mim eu falo, eu não acredito. Será que isso aqui é verdade? Será que essa mulher tá vivendo isso aqui mesmo? Eu não tô acreditando. Casos assim absurdos, onde a pessoa, sei lá, sabe que o cara tem 2 famílias e continua lá, porque se eu sair eu vou fazer o quê? E eu entendo a dependência financeira. Só que você precisa entender... Que é uma coisa que segura muita mulher. A gente acaba aceitando. Eu, né, fui uma dessas pessoas, Sim. uma dessas mulheres que dependia, não só emocionalmente, mas financeiramente. Então, eu me submeti a várias situações, a desrespeito, traição, enfim. A várias coisas por depender. Então, Sim. assim, é muito difícil. A gente tá falando aqui, a gente não tá falando que é uma fórmula mágica, que é super simples e fácil. Não.
Vai doer. A gente sabe que vai doer. Vai doer, a gente sabe. A gente Tanto passou. eu quanto a Aniele, a gente passou por um processo, assim, até parecido em algumas coisas. Sim. E quando a gente senta juntas, assim, num bar ou alguma coisa pra conversar sobre isso, a gente fala, cara... Eu olho pra ela e falo, amiga, quem diria que você passou por tudo isso? E ela fala, nossa, amiga, você também passou por cada uma. Porque é isso. Coisas que a gente não fala abertamente no Instagram, até porque é para preservar, a gente tem filho, tentar preservar a pessoa, o nome, se preservar, porque isso pode voltar contra nós também, até porque hoje a gente fala para mais 100 mil pessoas. A gente não tá, né? Então, muitas coisas que a gente conversa a sós, a gente não leva pro Instagram, né? E toda vez que eu falo um pouquinho mais do que eu passei, elas falam, caraca, eu não acredito que você passou por isso. Gata, eu passei por muito mais, é que eu não posso falar, né? Então, assim, e por quê? Porque eu me permiti. Eu estava doente, eu estava cega. Uma outra coisa que é um dos sintomas da dependência emocional, você fica cega. Você não vê nada. Você não escuta o que outra pessoa tá falando, o que seus amigos estão falando, o que sua família tá falando. Não escuta e não vê, porque não vê. É tão óbvio, tá na sua frente, mas você não enxerga. É como se tivesse alguém assim, com uma fenda nos seus olhos. Tem até uma frase que fala assim, às vezes as coisas estão tão claras que cega você. Tá tão claro que tá te cegando. Né? Então, assim, é exatamente isso. Eu não via, né? Eu não via que aquilo... Eu sentia... muitas coisas ruins relacionadas àquele... Pessoal que tá assistindo pode mandar perguntas, tá? Eu tô aqui olhando, vocês podem mandar perguntinhas que eu respondo, que a gente responde aqui. Muitas coisas ruins, mas eu me alimentava de muito pouco, eu precisava de pouquíssimo para continuar ali. Então, qualquer migalha me mantinha presa naquela relação. Né? E hoje não. Né? Hoje, em qualquer relação, seja numa amizade, né? Seja até um relacionamento com a minha família, meu relacionamento amoroso, qualquer pessoa com quem eu faça uma aliança, eu tenho os meus pré-requisitos estabelecidos. Sabe? Então, assim, tem que ter um mínimo de respeito, tem que ter reciprocidade, né? Eu tenho que me sentir confortável com aquela pessoa. Porque não adianta estar num relacionamento, uma amizade, por exemplo, eu e a Jaque. Eu tô com a Jaque, mas eu tô insegura. Eu estar com ela me desperta algo, de repente, uma competição, um ar de competição. Que é comum até entre mulheres. É comum em amizade feminina. Inclusive, é uma das coisas que vocês também podem ficar atentas. Se vocês estão com uma amizade, isso também é dependência emocional. Estão numa amizade que faz mal, que causa ansiedade, que causa comparação, competição, não é saudável. Por que você tá lá? Não tô entendendo. Por quê? Você não tem que estar lá. Pode sair. Simples assim. Ai, mas eu tenho que dar... Não tem que dar satisfação. Você não vai viver tem sua que vida. nada. Você não tem que nada. É o que eu costumo falar. A gente não tem que... Ah, você tem que... Não, você não tem que nada. Você já não começa tem por aí. que. Você tem que ser feliz, seguir seu coração e fazer o que você quer fazer. A pessoa recebe um convite. Ai, porque eu recebi... Tá, fala que não. Não posso. Gente, e eu acho que é muito importante isso. Até com essa questão de dependência emocional. É a gente aprender a falar não. Exatamente. Não, porque toda vez que você fala sim, querendo falar não, um pouquinho de você morre. Você se desrespeita. Você se desrespeita, e você fala não, você fala sim, querendo falar não pra caber numa situação. Depois que você sair disso, você vai falar, porque cargas d'água nem foi tão bom. É bem isso. Então, assim, se tem uma relação, até mesmo a gente estava falando sobre a dependência financeira. Muitas mulheres se permitem ficar em relacionamentos amorosos pela dependência financeira. Mas você precisa entender, assim, que você vai continuar sendo dependente financeira do seu próximo relacionamento se você não se curar. Então, que você se cure desse. Que se cure logo. Isso, gente, é importante se curar. É muito importante que as pessoas se curem, as mulheres se curem, homens se curem. Você saiu de um relacionamento ruim, onde você identificou que você tinha um problema. Procura, faça o seu processo de cura, deixa doer, vai, enfrenta isso. Mas é muito importante que você esteja curado. Pra só aí, então, depois, você se envolver com alguém, se relacionar com alguém. Porque é isso que a gente fala, né? Pessoa que sangra, vai sangrar em cima dos outros. Vai sangrar em cima de quem não tem nada a ver com isso. Vai sangrar em cima de quem não te machucou. Então, é importante que as pessoas, né, se curem antes de se envolverem emocionalmente com alguém. Exatamente. E até mesmo quando você se cura, quando você tá no seu próximo relacionamento, você vai perceber coisas que... Caramba, eu não sabia que eu ia ter esse comportamento. Né? Então, é muito isso, assim, é você continuar, não é porque você se curou que você viveu o teu processo de cura, de autoconhecimento. Tem uma pergunta bem legal aqui, achei bem interessante. São duas perguntas, mas é basicamente a mesma coisa. É possível viver uma relação saudável com a mesma pessoa após o processo de cura da dependência? E a outra pergunta, que é basicamente a mesma, é possível recuperar uma relação assim? Quem tá perguntando é
a Thaís Pereira. A Thaís Pereira. Tá, a última pergunta, você vê como a pessoa, ela fica tão... A dependência emocional causa tanta cegueira que ela quer, de toda forma, restaurar um relacionamento que deixou ela doente. Não tô dizendo que é o caso dela, mas as mulheres pensam assim. Eu pensava, aquilo lá me destruiu, acabou comigo. A única coisa que eu pensava, eu vou me curar pra voltar lá. Pra voltar pra lá. Não, pra voltar a ser bom. Eu vou me curar pra curar esse relacionamento. E não existe. Por que você vai tentar mudar você, mudar toda a estrutura da relação, que foi uma porcaria, mudar a outra pessoa, sendo que você pode se curar e lá na frente encontrar uma pessoa que realmente te mereça, que vai realmente te tratar bem. Sabe por que a pessoa não faz isso? Porque ela não consegue enxergar uma vida sem o fulano. Não consegue. Não vê luz no fim do túnel. Exato. É possível salvar? Depende. É um relacionamento onde teve falta de respeito, traição, agressão, humilhação? Não, deixa pra lá. Deixa no seu passado. Vai se curar e vai viver sua vida daqui pra frente. Ai, mas é o pai do meu filho, eu vou destruir a imagem de família e tal. Às vezes você tentar consertar uma coisa que tá extremamente quebrado, só vai machucar ainda mais as pessoas que estão envolvidas. Né? Eu e você, a gente passou por isso. A gente se separou do pai das nossas filhas. E hoje eu falo pra você, com certeza, eu não tenho a menor dúvida, que a Ana Luísa e a Maria Clara estão muito mais felizes vendo os pais se respeitando de longe. Porque a mãe dela tá feliz, o pai dela tá feliz, cada um na sua, e as meninas não estão sendo afetadas por um relacionamento doentio. Sabe por quê? Porque quando elas crescerem, se vocês estivessem junto num relacionamento doentio, elas iriam repetir o padrão. E é a mesma coisa com a Lavínia. Hoje a Lavínia vê o pai dela feliz no relacionamento, a mãe dela feliz no relacionamento onde tem respeito, reciprocidade, demonstração de amor, demonstração de cuidado, de carinho. E é exatamente esse exemplo que eu quero que a minha filha tenha, de um relacionamento saudável. E eu falo isso, inclusive, no meu Instagram, está falando e tá me remetendo a isso. Eu falei várias vezes que eu não separei só por mim. Eu separei por elas. E geralmente acontece o oposto, né? As pessoas ficam juntas. Eu não me separo, eu aceito ser traída, eu aceito apanhar, eu aceito ser humilhada em nome da família, em nome dos meus filhos. Sim. Só que você não percebe que aquilo ali tem mais malefícios do que benefícios para a criança, para o seu filho, né? Sim. É muito melhor a criança ela ser criada num ambiente saudável, com amor e respeito, mesmo que os pais estejam separados, do que num ambiente onde só tem briga, desrespeito, agressão, violência. Então, grito, assim, berro. grito. A gente normaliza, a gente acha que isso é normal. A gente acha normal os nossos filhos acostumarem com isso. E uma coisa que é muito clara, para dar o exemplo disso, amiga, é que quando eu estava num relacionamento onde eu era dependente emocional, a minha filha sempre me perguntava, por que você tá chorando, mamãe? Eu também passava por Por que isso. Todos os dias eu chorava. Eu não estou exagerando. Eu chorava todos os dias. Por que você tá chorando? Por que você tá chorando? Por que você tá chorando? Eu não me lembro agora qual foi a última vez que a minha filha me viu chorar. E tudo bem chorar, mas não nesse sentido. Chorar porque realmente tá doendo estar ali com aquela pessoa. Hoje não, hoje a minha filha vê eu receber flores, hoje a minha filha vê eu receber carinho, hoje minha filha vê um relacionamento onde a pessoa que tá comigo fala baixo comigo, olha pra mim, pergunta a minha opinião. E é essa referência de relacionamento que a gente quer que elas tenham. Exatamente. Que é uma referência de um relacionamento saudável, de uma relação saudável, onde você ama, mas não precisa. Onde você é respeitada, amada, cuidada, né? Amar, mas não depender. E no começo a gente falou sobre uma coisa que é bem importante. Parece amor, mas na verdade é dependência emocional. Então, eu tenho até muitos vídeos que falam isso. Parece amor, mas na verdade é dependência emocional. Tudo isso são sinais que você pode pegar e, caramba, isso aqui tem a ver. Acho que pode ser. Ó, a Ana Carolina mandou aqui. Fiz isso. Eu acho que o que ela fez é voltar para uma relação. Fiz isso e estou vendo na pele exatamente o que você está falando. Saí para me curar e voltei. Mas agora já sei que vou ter que sair de novo. Porque você tá voltando pro fundo do poço, praticamente. Gente, olha, eu falei isso esses dias nos stories, vou até repetir aqui agora para vocês. Quem tem o dom de curar, aliás, quem tem o dom de ferir, não vai te curar. Não adianta, você pode se curar inteira se você voltar para aquele lugar onde você era machucada, você vai se machucar de novo. Tem duas coisas que eu acho importante falar para elas, que é o seguinte, a primeira você não é a exceção da regra. Em que ponto?
um narcisista nunca vai deixar de ser narcisista. Isso é um transtorno, isso não tem cura. Pode amenizar se a pessoa realmente entender que ela não é saudável, isso pode amenizar. Mas ela nunca vai deixar de ser. Um agressor nunca deixa de ser agressor, né? Uma pessoa que humilha, ela nunca vai deixar de humilhar. Uma pessoa que é violenta nunca vai deixar de ser violenta. Não é porque você é bonita, não é porque... Nunca vai deixar de ser. Ai, mas existem casos que deixou. Esses casos é a exceção da regra. E eu gosto sempre de dizer, você não é a exceção da regra. Mesmo que por uma pequena possibilidade você possa vir a ser. Não encare a sua vida como se a sua vida fosse a exceção da regra. Trabalhe com a realidade, não com as possibilidades. A Thaís mandou aqui pra gente. Ela perguntou. Vocês falaram que passaram por isso. Sim, ambas, né? Tanto a Aniele quanto eu, a gente vem de um divórcio com filhos, né? Ela tem a Lala, eu tenho as meninas, praticamente a mesma idade, a gente separou tem quase o mesmo tempo. Ambas passamos por isso. E ela fez uma pergunta para a gente. Vocês sentiam culpa? Olha, era tanta, eu senti, não era pouco não, era muito. Era tanta culpa que a culpa também foi um dos fatores que me fez ficar e aceitar tanta coisa por tanto tempo. Culpa do quê? Culpa pelo relacionamento ser ruim ou culpa por sair do relacionamento por causa dos filhos? Culpa por sair, eu sentia muita culpa toda vez que eu pensava, eu preciso sair disso. E eu pensava, mas como que as minhas filhas vão ficar longe dos pais? Sim. Eu acho que eu não senti culpa por permanecer, mas eu queria, na minha cabeça, eu só tinha uma preocupação, manter a imagem de família. A minha maior preocupação era essa, manter a imagem de família, tanto para as pessoas quanto para minha filha, mesmo que isso doesse em mim. Pode doer em mim, ninguém vai saber, porque eu não falava nada para ninguém. Eu nunca falei. Eu nunca compartilhei as coisas que eu vivi. Né? A única pessoa que sabia era meu melhor amigo, mas ele não fazia parte do meu ciclo de amizades ali, onde eram casais de amigos, família e tal. Eu era a única pessoa que sabia das coisas que eu passava. E foram coisas muito pesadas, muito pesadas. Então, tudo bem se doer em mim. O importante é que ninguém saiba. E isso, pra mim, era uma coisa muito clara. E, amiga, a gente tem um quadro aqui. Na verdade, o primeiro quadro do podcast é Falando Sério, né? Então, a gente falou bastante sério até agora. E a gente tem um quadro que é o Sem Censura. Que a gente fala um pouco de sexualidade. Sempre sobre sexualidade feminina. Dentro do assunto que a gente está tratando. Com relação à dependência emocional, autoestima, essas coisas impactam na vida sexual da mulher? De alguma forma? Completamente. Só que cada uma vai ter uma reação diferente. Não é uma repetição de padrão muito igual para todas. Né? Então, tem mulheres assim que hoje, como eu trabalho com isso, eu escuto muito, e eu também passei por isso, onde você se sente insuficiente. Então, onde você, às vezes até a pessoa que está do seu lado fala isso pra você. Ai, você não faz direito. Ai, você não é boa. Ai, olha seu corpo. Ai, você é feia. Ai, você não me dá prazer. Você não me dá tesão. Você não me dá... Pode falar abertamente. Pode. Você não me dá tesão. Eu não tenho vontade de fazer nada com você. Olhe pro seu corpo. E aí, isso vai te reprimindo. E aí, o pior de tudo é que quando ele tá com muita vontade, quando ele quer, você serve. Saciar, você serve, porque é o que tem. Então, vai. Agora, não é uma troca... O prazer, não é só uma troca de... Não é só um sexo ali onde vai matar a carne, a vontade do corpo, da carne. Não. É uma troca de afeto também. É uma forma de dizer eu te amo. Né? Quando você tá no ato sexual, você... O olho no olho, né? Fazer o que o outro gosta é uma demonstração de amor e carinho também. Até nesse momento tão íntimo, a gente... Eu falo por mim, eu não sei se você também é assim. Mas até nesse momento tão íntimo, é um momento onde a gente, às vezes... Você quer se sentir desejada, mas você quer se sentir cuidada. Exato. Você não quer que seja uma coisa que ali, eu tô aqui, mas é por mim. Pronto, vai acabar a hora que eu terminar aqui. Não, você quer sentir que o outro se importa com você. Exato. Então, acho que o sexo também é bem importante pra medir ali se você, de fato, tá numa relação boa, se você tem dependência emocional. Porque, gente, me corrija se eu estiver errada, tá, amiga? Vou ter que transar porque meu marido quer. E aí você faz uma coisa sem você querer fazer, porque o seu marido quer. Não é bom pra você. Não. Não é. Você vira um objeto. E você aí, se coloca como um objeto.
Mas e o pior é que a gente vê muitas vezes essas mulheres falando isso pra outras. Eu já ouvi. Ah, mas você tem que fazer, porque senão ele vai procurar na rua. Se ele não tiver o que ele tem que ter em casa, senão ele vai buscar na rua. É o empilhamento de coisas ruins quando você tá num relacionamento. Mas eu acredito, num relacionamento onde existe a dependência emocional, mas eu acredito muito que um dos principais problemas vem depois. Quando você se cura da dependência emocional e você sai daquele relacionamento, o próximo. O próximo. Porque aí você tá insegura. Por mais... uma coisa que eu vou deixar muito clara pra vocês aqui. Você precisa se amar, você precisa ter uma autoestima saudável, um amor próprio, ok. Mas é humanamente impossível você não ter uma necessidade de ser validada por um homem. Isso é uma condição humana. É fisiológico. Isso não é uma... eu só sou boa se um homem me validar. Não. Nós precisamos da validação. Em que sentido? Um elogio. Você sabe que você é bonita. Mas não é muito gostoso você ouvir que você é bonita do seu namorado, do seu marido, da pessoa que você tá... É o check que precisava. Eu já tô me sentindo, mas se ele falar... Então, é a mesma coisa na parte sexual, né? Então, quando você sai de um relacionamento que foi muito ruim, onde você sofreu ali até na parte íntima, na parte sexual, quando você entra no próximo relacionamento, naturalmente você vai entrar insegura. Quando você vai ter um ato sexual, né, o primeiro ato sexual, os primeiros que você tiver após esse término, você vai se sentir um pouco insegura. Isso é normal. Então, já vem trabalhando isso na sua mente, já vai pesquisando, procurando. Inclusive, para aproveitar o gancho, amiga, já que o nosso tempo também daqui a pouco tá acabando, infelizmente, porque a gente precisaria de umas 3 horas aqui para falar sobre esse assunto. O nosso último quadro é um conselho. Alguma coisa. Então, acho que vai caber muito as suas falas agora. Como aconselhar essas mulheres que estão dentro de uma relação, que são dependentes emocionais ou que já saíram dessa relação, mas continuam dependentes emocionais dos seus ex-parceiros? Acho que a coisa mais importante prestem atenção, hein? Todo mundo presta atenção agora. Pega um papel, uma caneta, um bloquinho de notas, não sei, mas anota. Presta muita atenção, que são coisas aqui valiosas que Dona Aniele tem curso. Ela dá curso sobre dependência emocional. E ela vai dar aqui pra gente um spoiler e coisas pra vocês de forma totalmente, né, espontânea e natural aqui. Bora, amiga. É uma coisa que eu sempre falo no Instagram, a gente já falou isso aqui, mas eu quero que vocês levem a sério agora. Deixa doer. Vai doer. Deixa doer. Ai, Aniele, mas tá doendo. Sabe qual que é o maior problema? Quando começa a doer, a gente volta pra dor que é familiar. Tá doendo muito aqui, então eu vou voltar porque já doía, mas é uma dor familiar que eu já tô acostumada. Deixa doer. E viva o teu processo de autoconhecimento. Eu vou dar uma dica de ouro aqui, já que vocês... o que eu vou fazer? Vou dar uma dica de ouro. Pega o papel e caneta. Coloca lá. De manhã, o que eu vou fazer? Acordar 30 minutos mais cedo. Ah, minha câmera... Isso, a câmera é lá. Isso, vai, fala, amiga. Acorda 30 minutos mais cedo, faz o teu devocional. Vai fazer o teu treino. Volta, se alimenta. Depois, tira 1 hora do seu dia para estudar. Domine um assunto. Domine qualquer assunto. Você vai falar de caneca. Domine o assunto caneca. Tenha o seu momento, pelo menos uma vez por semana, com a sua amiga. Você vai tomar um vinho, você vai pro pagode, você vai tomar um chopp, você vai conversar, você vai... qualquer coisa. Tenha um momento com a sua amiga. Uma outra coisa muito importante. Não se entrega para aquela emoção que você tá sentindo ali. Ai, tô me sentindo... Ai, deixa eu pôr um James Arthur aqui para sofrer mais. Calma, não é bem assim. Muito pelo contrário. Vai pôr um pagode, vai pôr uma coisa que vai te animar. Então, você não pode se entregar. Deixa doer, mas essa dor tem um prazo. É 40 minutos chorando no banho. Saiu do banho, seca o rosto, passa uma maquiagem e segue a tua rotina que você anotou. Essa sua rotina, você vai seguir à risca por muito tempo. Até que um dia você perceba que aquela dor que você precisou se dedicar, né, pra se concentrar em uma outra coisa, pra não se deixar levar pra dor, ela não existe mais. Ela é muito pequena e cada vez mais ela vai se diminuindo. Então, é o processo de autoconhecimento com uma rotina onde você pode incluir uma autoestima saudável pra você. Caraca, gente, vou até bater palmas aqui, porque, pelo amor de Deus, é maravilhosa demais. Não é porque é minha amiga pessoal, não, mas Eu passei o programa todo olhando pra ela, mas a câmera tá aqui. Mas tá tudo certo. Gente, agora que o nosso tempinho está acabando, infelizmente, eu gostaria muito de te agradecer, amiga, mesmo,
por mais que a gente já se conheça, já sejamos amigas de longa data, ainda é um prazer sentar com você e ter esse tipo de conversa. E agora, mais ainda, levar essa conversa, né, para outras mulheres, para outras pessoas. Que às vezes a gente sempre fala sobre isso, gente. Né? A gente tá num bar, às vezes muito entra num engraçado. assunto, a gente tá falando sobre relacionamento, a gente tá falando sobre alguma coisa. A Arielle é quem eu ligo pra pedir conselho. A gente faz chamada de vídeo quase todo dia. Faz chamada e a de última vez que a vídeo. Jaque foi lá pra casa, que ela dormiu lá em casa e tudo, a gente ficou até de madrugada conversando e ela me contando. E eu pergunto, interessada, amiga, mas eu passei isso, eu falei, eu olho pra ela e falo, não, mas sério? Mas é sério? Porque assim, cada vez que a gente conversa, a gente pensa, caramba, você só tem isso de idade, você já passou por tudo isso? Exatamente. E é muito importante ter essas amizades onde você não precisa de filtro. No processo, isso também é muito importante. Ouviu, né? Então, vocês anotaram todas as dicas? Eu espero que sim. Eu espero que vocês também tenham gostado muito. Quem não segue a Aniele, gostou do podcast, quer saber mais sobre dependência emocional, autoconhecimento, já segue lá. O arroba dela tá na tela pra vocês. Sigam a Aniele lá. Amiga, um prazer. Eu que agradeço, foi Muito maravilhoso. obrigada, Com muito certeza, obrigada. saindo daqui, a gente vai conversar mais sobre isso. Eu espero contar com você também outras vezes Com pra gente certeza. falar sobre autoconhecimento, pra gente falar sobre autoestima, Com que foi certeza. uma coisa que a gente não entrou tanto hoje, mas é uma coisa importante. Toda mulher tem que ter, e já que o pode, a mamãe pode tudo. A mamãe pode se curar de uma dependência emocional, a certeza. mamãe pode Merece. merece. A mamãe pode muitas coisas. Amiga, muitíssimo Eu obrigada. que agradeço. Pode agradecer, falar com seus seguidores, falar com o pessoal que tá assistindo a gente. Gente, obrigada, viu? Muito obrigada pela companhia de vocês, pelas perguntas também. Não deixem de acompanhar a gente nas redes sociais. Todo dia a gente coloca um monte de coisa lá que vocês podem pegar isso como é como se fosse uma alavanca mesmo, né? Uma inspiração, uma Exato. motivação pra te Exatamente. tirar da onde você E está. é uma coisa que eu sempre falo quando eu mando no direct, converso no direct. Eu estou sempre aqui. E de fato, eu estou sempre aqui. E é isso. Muito Gente, obrigada. Um beijo. Até quarta-feira que vem. Lembrando que toda quarta, às 4h20, a gente tá ao vivo. A Mamãe Pode, com muito assunto legal aí pras mulheres, tá bom? Um beijo. Até semana que vem. Ah, não. Semana que vem não tem. Semana que vem é feriado. É isso, Abner? Semana que vem é feriado, mas a gente volta. A mamãe também pode uma folga. A mamãe também pode folgar, né? A mamãe pode folgar. E é isso. Então, na outra quarta-feira, depois do feriado, a gente tá de volta. Um beijo. Até lá. Até mais.